O ladrão sagaz. Rampsinitos, rei do Egito, acumulou uma tão grande riqueza em prata que nenhum dos reis que vieram depois puderam superar ou, mesmo, ombrear-lhe a opulência. Esse rei, desejando conservar sua riqueza em segurança, mandou construir uma câmara de pedra e uma de suas paredes projetava-se além das muralhas de seu palácio. O construtor da câmara de tesouros dispôs uma das pedras de tal maneira que poderia ser retirada facilmente da parede por 2 homens ou mesmo por apenas um. Concluída a câmara, o rei nela entesourou as suas riquezas. Depois de algum tempo, o construtor, sentindo a aproximação da morte, chamou os seus filhos, que eram 2, e contou-lhes sobre a pedra, cuja disposição fora feita para beneficiá-los. Acedendo à câmara, poderiam desfrutar de amplos meios de vida. E, havendo-lhes claramente instruído sobre tudo o que dizia respeito à retirada da pedra, disse-lhe que, se atinassem àquelas instruções, teriam irrestrito acesso ao do tesouro do rei. Tendo falecido o construtor, seus filhos não demoraram muito para pôr as mãos à obra. À noite, seguiram ao palácio, e, tendo encontrado a pedra na parede da câmara, lidaram com ela facilmente e levaram consigo grande quantidade de dinheiro. Quando sucedeu ao rei abrir a câmara, maravilhou-se ao ver que os cofres estavam desfalcados, e não sabia a quem deveria culpar, pois os selos estavam intactos e a câmara estava fechada. Todavia, ao abrir a câmara uma segunda e uma terceira vez, viu que o dinheiro diminuía cada vez mais, pois os ladrões eram implacáveis em suas investidas. O rei, então, mandou instalar armadilhas, e as dispôs ao redor dos cofres onde se guardava o dinheiro. Os ladrões, como de costume, voltaram à câmara. Um deles, ao se aproximar dos cofres, foi prontamente apanhado na armadilha. E quando percebeu em que estava em maus lençóis, chamou o irmão, para que visse a sua difícil situação. Assim, ordenou-lhe que viesse o mais rápido possível e lhe cortasse a cabeça, a fim de evitar que, sendo visto e conhecido, a sua desgraça não recaísse igualmente sobre o irmão. Este, persuadido, porquanto considerou sensatas as palavras do irmão, seguiu-lhe as instruções e lhe decepou a cabeça. Repôs, assim, a pedra no lugar e fugiu para casa, levando consigo a cabeça de seu irmão. Quando amanheceu, o rei entrou na câmara, e, ao ver o corpo do ladrão preso na armadilha, sem a cabeça, e a câmara intacta, destituída de qualquer evidência de entrada ou saída, ficou muito admirado. Perplexo, pendurou o cadáver do ladrão na muralha da cidade e ali pôs uma guarnição, encarregada de averiguar se alguém chorava ou se lamentava pelo morto, a fim de prendê-lo e levá-lo diante do soberano. Ao ver o cadáver do filho pendurado na muralha, a mãe, tomada de tristeza, ordenou ao filho sobrevivente que não poupasse esforços para resgatar o corpo do irmão e trazê-lo de volta, ameaçando de denunciá-lo ao rei como autor do desfalque se seu erário, caso não cumprisse a sua ordem. Diante da determinação da mãe, e não logrando dissuadi-la, o filho concebeu a seguinte artimanha: carregou alguns asnos com odres de vinho e os conduziu ao local onde estava a guarnição que vigiava junto ao cadáver do irmão. Lá chegando, soltou as amarras de 2 ou 3 de seus odres, que verteram o líquido no chão. Então, quando o conteúdo estava quase todo disperso, pôs-se a bater na cabeça e a gritar bem alto, como se não soubesse para qual dos burros deveria voltar-se primeiro. Quando os guardas viram o vinho fluindo em cascata, correram juntos para a estrada com taças nas mãos e recolheram o vinho que os odres ainda entornavam, tentando salvar, para si, alguma coisa naquele desperdício. O homem admoestou-os severamente, fingindo estar muito aborrecido. Os guardas tentaram apaziguá-lo, e ele, depois de algum tempo, fingiu estar pacificado, aplacado em sua fúria. Por fim, tirou seus jumentos da estrada para reordenar as suas cargas. Demorando-se nisto, começou a conversar com os guardas, e 1 ou 2 fizeram-lhe gracejos, levando-o a rir com todos eles. Por fim, presenteou-lhes com um odre de vinho, que se somou às taças que eles já haviam recolhido. Então, sem delongas, os guardas acomodaram-se no lugar, e se puseram a beber, convidando o desconhecido a juntar-se a eles, que aceitou o convite. Aproveitando-se das boas-vindas que os guardas cordialmente lhe davam, o homem ofereceu-lhes os odres restantes. Tendo bebido generosamente, os guardas ficaram completamente embriagados,
e, vencidos pelo sono, adormeceram ali mesmo. Como já era tarde da noite, cuidou ele, primeiramente, de descer o corpo do irmão. Depois, um gesto de zombaria, raspou-lhes a face direita. Tendo feito isto, colocou o cadáver sobre um dos jumentos e tangeu-os em direção à casa, cumprindo, assim, o que a mãe lhe ordenara. Quando soube que o cadáver do ladrão havia sido furtado, o rei demonstrou uma grande ira. E querendo que, por todos os meios, se descobrisse quem teria ardilosamente realizado aquela proeza, fez algo que escapa à minha credulidade, convenceu a própria filha a abrir as portas de sua alcova e a receber, indistintamente, a quem, lascivamente, a procurasse. Mas a princesa só se entregaria a quem lhe confessasse qual teriam sido a ação mais profana e o feito mais astucioso que praticara na vida. Assim, aquele que lhe relatasse o episódio do ladrão seria, prontamente, detido por ela, que não o deixaria escapar dali. A princesa obedeceu à ordem do pai. Contudo, o ladrão, adivinhando o real propósito do rei, cuidou de sobrepassá-lo em astúcia. Assim agindo, cortou o braço de um homem recentemente falecido e, escondo sob o manto, dirigiu-se à princesa. Esta, então, formulou-lhe a mesma pergunta que fizera aos demais. Em resposta, disse-lhe ele que o mais profano de seu crime consistira em cortar a cabeça de seu irmão, que havia sido apanhado numa armadilha na câmara do tesouro real, quando ao feito mais astucioso, este fora quando embebedara os guardas e retirara das muralhas o cadáver de seu irmão pendurado. Tendo ouvido isto, a princesa tentou agarrá-lo. Mas o ladrão estendeu-lhe, na penumbra, o braço do cadáver, que ela agarrou e segurou, pensando que segurava o braço do próprio homem. O ladrão, contudo, deixou-o nas mãos dela e partiu, escapando pela porta. Quando soube do episódio, o rei ficou surpreso com a astúcia e ousadia do sujeito. Mandou que se anunciasse em todas as cidades de seu reino o decreto pelo qual concedia o perdão ao ladrão, e, também, prometia-lhe uma valiosa recompensa se ele viesse à sua presença. O ladrão, confiando no perdão real, compareceu à corte. Rampsinitos, vendo-o, muito maravilhou-se com ele, e, considerando-o o mais sábio de todos os homens, deu-lhe a filha por esposa. Pois, como os egípcios se distinguiam de todos os outros povos, ele também se distinguia de todos os outros egípcios. Versão em português de Paulo Soriano a partir da tradução inglesa de George Campbell Macaulay, de 1852 a 1915.